Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Como é bom estarmos aqui nessa manhã para estudarmos a palavra de Deus na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Uma escola que não oferece diploma universitário, mas nosso diploma é celestial, vida eterna. Oremos. Pai bondoso, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui na tua casa nessa manhã, para esse momento de edificação através do estudo da tua palavra. Te agradecemos pelas vidas que estão aqui presentes. Oramos como a gente faz todos os domingos por essa caixa. Na realidade são os nomes que estão aqui de pessoas que nós queremos que sejam salvas, alcançadas pela mensagem do Evangelho. E a nossa oração sempre é que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que leve essa mensagem através de um testemunho de vida e que teu Santo Espírito trabalhe nos corações para que essas pessoas sejam realmente salvas e venham congregar em alguma igreja. Também pedimos pelo culto da noite que seja um culto marcado pela tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Continuando o nosso estudo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, você que tem a sua Bíblia, né? Você que tem aí a sua apostila, na realidade, né? Dê só um favor para mim, abaixa um pouco o som. Você que tem a sua apostila, está na página 9. A nossa página 9. Página 9. Melhorou? Tá bom? Ou tá baixo? Sobe mais um pouquinho. Isso? Sobe mais um pouquinho? Ou tá bom? É que eu estou sem retorno, tá bom? Tá jóia. Página 9. Então vamos começar a estudar já o capítulo 1. Lembrando que a carta de Efésios, que tem 6 capítulos, a gente pode dividir no meio. Os 3 primeiros capítulos é a parte doutrinária, que vai falar sobre a nossa posição em Cristo. E a segunda parte, os 3 últimos capítulos, capítulo 4 ao capítulo 6, vai falar sobre a parte prática, a nossa maneira de andar nesse mundo, como filhos de Deus. Bom, vamos lá para o versículo 1 e o versículo 2, onde o apóstolo Paulo inicia essa carta. E ele inicia de uma forma interessante, né? Mostrando aqui no capítulo 1, cadê Bia? Coloca aqui os 2 primeiros versículos, como ele faz em todas as suas cartas, né? Ele faz aquela saudação e reivindicando a sua autoria. Ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, né? E fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2, Bia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, nessa saudação, nós encontramos, em primeiro lugar, Paulo falando dele, o autor, certo? E ele começa dizendo, Paulo, apóstolo. Está aí no versículo 1. Então, o que a gente aprende de Paulo aqui nesse versículo? Ele fala, Paulo, apóstolo. Então ele se identifica como dando o seu nome e o seu título ministerial, a sua função ministerial. Então aqui no capítulo 1, versículo 1, ele se intitula como apóstolo. No capítulo 3, versículo 1, ele se intitula como prisioneiro. Ele diz lá, por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Ainda no capítulo 3, versículo 7, ele se intitula de que forma? Ele diz assim, desse evangelho me tornei ministro pelo dom de Deus. E ainda aqui no versículo 8 desse capítulo 3, ele diz aqui, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então aqui no versículo 9 ele se intitula como o menor de todos os santos.
mas ao mesmo tempo ele fala: Deus me deu o privilégio, o ministério de anunciar o Evangelho aos gentios. Então, e lá no capítulo 4, versículo 1, ele fala que ele é prisioneiro no Senhor. Ele diz: ó, como prisioneiro no Senhor, rogo que vivam de maneira digna. E acho que é no capítulo 6, versículo 8, que ele diz que ele é embaixador em cadeias. Eu esqueci de colocar a referência aí, mas deixa eu ver se é isso mesmo. Alguém me ajude aí. Ele fala: sou embaixador em cadeias. Eu acabei perdendo aqui a minha referência. Se alguém puder encontrar. Ele diz: eu sou embaixador em cadeias. Quem tem aí a Bíblia online? É o 20, 6:20? Isso, obrigado, Alexandre. Ó, pelo que sou embaixador em cadeias. Então, veja como é que Paulo então se intitula aqui. Primeiro ele é apóstolo, depois ele fala que ele é prisioneiro em Cristo, depois que ele é ministro, que ele é o menor de todos os santos, que ele é prisioneiro do Senhor, embaixador em cadeias. E o que a gente vê disso tudo aqui, como Paulo se intitula? Olha, ele está querendo mostrar que, independente da função, independente da ocasião, independente do momento que ele é, tudo está ligado ao Senhor. Ele fala: eu sou apóstolo, eu sou apóstolo de Jesus. Olha, eu sou prisioneiro, mas não sou prisioneiro aqui do imperador, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou ministro de Cristo. Eu sou menor de todos os santos em Cristo, mas Deus me deu o privilégio de anunciar o Evangelho aos gentios. E eu sou prisioneiro no Senhor e embaixador em cadeias. Olha que coisa interessante. Paulo entende que, independente da situação em que ele está em Cristo, ele tem uma posição em Cristo. E ele sabe que Jesus é o Senhor da vida dele, que ele está submisso ao senhorio de Cristo, à soberania de Cristo. Por isso que ele fala assim: olha, se eu estou aqui preso, foi porque Jesus permitiu. E se ele permitiu, ele tem algo aqui. E ele fala assim: olha, que coisa interessante. Alguém puder atender lá vivo? Eu sou embaixador em cadeias. Ele está falando assim: olha, eu estou aqui preso, mas eu não sou prisioneiro do imperador. E eu estou aqui, Deus me colocou como embaixador. Veja que Paulo não é melindroso aqui, não está reclamando do Senhor. Olha, o Senhor me escolheu para ser apóstolo, para ser ministro, e eu estou aqui preso. Veja que Paulo também não tem arrogância, não tem soberba, não tem orgulho. Ele fala: embora eu seja apóstolo, eu sou o menor de todos os santos. Então ele não tem essa pretensão de alcançar fama, prestígio. Ele entende que ministério é serviço. A própria expressão de ministério, gente, significa serviço, é servir. Paulo entende que Deus o colocou lá não para ser servido, mas para servir. E o próprio Jesus diz lá em Marcos 10, do 35 a 45, ele fala: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então é muito interessante isso. Então Paulo se intitula isso. Em todo momento, em toda situação, ele depende de Jesus. E coloca: olha, eu sou de Jesus. E pensando em tudo isso que ele fala, ele entende que o ministério específico que Deus colocou nas mãos deles, embora ele pregasse para judeu também, mas Deus o chamou especificamente para ser apóstolo dos gentios, certo? É aqui dentro, né? Isso, apóstolo dos gentios. Só um minutinho aqui. Então, o modem está aqui, mas o cabo foi quebrado lá na rua, tá? Ele quer ver o modem. Então, gente, ali em cima. Então Paulo está mostrando que não há arrogância por parte dele, não há soberba, ele não quer fama, ele está ali para servir.
Então, a gente fala que ministério não é para ser visto, ministério é para ser visto. E Paulo tem essa humildade, entende que ele está cumprindo uma missão que Deus colocou nas mãos dele. Então, primeiro ele sauda e se intitula aí, o autor. Agora, o destinatário, para quem que ele escreve essa carta? Ainda no versículo 1, ele diz aqui, né, no capítulo, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso. Então ele começa dizendo aqui, olha, aos santos e fiéis. Interessante. O que significa isso, santos e fiéis? Significa que alguém que através dele brilhe a luz de Deus. Essa palavra santo significa separado e consagrado. Então Paulo está dizendo, eu estou escrevendo para aquelas pessoas que foram separadas do mundo e que foram consagradas para Deus. E nessa posição de separado do mundo e consagrado para Deus, de santos, são fiéis. Eles mantêm a fidelidade no seu chamado, no seu ministério e na sua posição. Paulo está dizendo, olha, o que Deus espera é que a luz de Deus, a luz de Jesus, brilhe na vida de vocês. Foi para isso que vocês foram chamados. Lembra que Jesus disse lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículos 12 a 14, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, uma pessoa que é santo, que foi separado, que foi consagrado a Deus através da conversão, é uma pessoa que no mundo está brilhando a vida de Jesus. E que ele é o sal que combate esse estado de putrefação do pecado. Ele é o sal que dá sabor à vida das pessoas. Ele é o sal que faz com que as pessoas sintam sede de Jesus. Ele é o sal que preserva os alimentos, porque naquela época não tinha geladeira, né? Quem lembra que as carnes colocavam sal para preservar, né? É isso que Jesus está dizendo. E essa expressão, santos e fiéis, Paulo está expressando isso. Olha, vocês foram separados do mundo, foram consagrados para Deus, e nessa posição vocês devem fazer com que a luz de Deus brilhe através da vida de vocês. Bom, além de falar, intitular as pessoas lá de Éfeso, da igreja, como santos e fiéis, Paulo fala que vivem em Éfeso, ou seja, foi uma carta endereçada a um lugar geográfico. Então Paulo diz assim, olha, nós temos a nossa pátria terrestre, mas em Cristo nós somos cidadãos dos céus. Ele vai colocar aqui na epístola aos Efésios, ainda lá no capítulo 2, no capítulo 3, né? Ele fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Ele diz isso no capítulo 2, versículo 6. Você vai ver que Paulo repete aqui várias vezes essa expressão na carta de Efésios, né? Olha, nos lugares celestiais. Então Paulo está dizendo, aqui na terra nós temos a nossa morada terrestre, mas a nossa posição é celestial, é lá na glória, né? Nós estamos assentados com Cristo, a nossa pátria está lá, nós somos cidadãos dos céus. Então Paulo escreve essa carta para aqueles membros de lá. Mas lembra que eu falei a semana passada que, embora fosse uma carta que foi endereçada primeiramente para a igreja de Éfeso, mas a intenção de Paulo é que a carta circulasse entre as igrejas. Nós vimos que ele, lá na igreja, na carta escrita aos Colossenses, ele fala assim, olha, essa carta que eu estou mandando para vocês, mande para a igreja de Laodiceia, e peguem a carta da igreja de Laodiceia e leiam. Então essas cartas eram uma espécie de cartas circulares. Chegava numa igreja, a igreja lia, mandava para outra igreja, eles trocavam as correspondências. Então, isso aqui é muito interessante. Bom, alguns fatores indicam que Efésios foi uma carta circular, como eu falei, né? Um tratado doutrinário em forma de carta, enviado a várias igrejas da Ásia Menor, como a gente lê em Colossenses 4,14. A gente leu a semana passada, coloca aí para o pessoal acompanhar. Colossenses 4,14. Aqui na minha versão NVI, ele diz, ó,
Perdão, 4,14, não é 4,16, né? 4,16 de Colossenses. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Olha lá, está vendo? Então, era uma 4,16, arrume aí, eu coloquei 4,14. Eram cartas que eram para ser trocadas, compartilhadas entre as igrejas que estavam ali mais próximas, certo? Vocês vão ver que alguns manuscritos originais não aparece a expressão aos Efésios, embora fosse para lá, né? Correto? Então, o que nós já vimos aqui nesse versículo 1? Nós vimos quem é o autor e vimos também quem são os destinatários. Pensando no autor, que nós falamos até a semana retrasada, coloca de novo o versículo 1 do capítulo 1, Bia. Presta atenção, gente, quando a gente estuda isso, olha que coisa bonita. A gente às vezes lê um texto bíblico e a gente não para pensar nos detalhes, né? Ele aqui diz, ó, Paulo, nome dele, Paulo, né? Interessante, algumas pessoas dizem assim, ele se chamava Saulo, não sei se vocês já ouviram isso. E aí ele teve um encontro com Jesus, caiu do cavalo e Jesus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Já ouviram isso? Primeiro a gente não sabe nem se foi cavalo, né? Pode ter sido camelo. Mais provável que foi cavalo. Agora a gente nem sabe se ele caiu do cavalo, ele não podia estar, né? Em pé ali na hora, quando ouviu aquela voz aí, aquele esplendor e caiu, né? Mas ele era Paulo ou ele era Saulo? Como é que fica? Vamos entender isso. Deixa aí, Bia, mas vamos lá para Atos 13. Atos 13, para a gente pensar um pouquinho. Eu sei que algumas pessoas já ouviram isso, eu já ouvi pregador pregarem isso. Tem um hino de um cantor, de um hinário, né, cantor cristão, que fala, né? Saulo transformado em Paulo. Mas em Atos 3, versículo 9, se não me engano. 3 ou 13? 13. Atos 13, versículo 9. Diz o seguinte, Atos 13, versículo 9. Então Saulo, também chamado de Paulo. Por que isso? Bom, Paulo ele tinha dupla cidadania. Ele era um judeu, no capítulo 3 de Filipenses ele coloca, eu sou da tribo de Benjamim, Hebreus de Hebreus, fui criado aos pés de Gamaliel, entendia tudo da lei. Ele era um judeu, mas ao mesmo tempo ele adquiriu a cidadania romana. Segundo alguns estudiosos, o pai dele, né, fez algum serviço para o imperador e recebeu a cidadania romana. Por exemplo, a cidade de Filipos era uma colônia romana. Quem morava em Filipos tinha alguns privilégios por ter a cidadania romana. Paulo tinha essa cidadania romana e que lhe dava alguns privilégios. Tanto é que quando tentaram matá-lo, foi o Sinédrio. Ele apelou para o imperador, porque ele tinha cidadania romana. Embora ficasse preso, e aquela prisão foi um recurso de Paulo, uma providência de Deus, que os guardas romanos colocaram Paulo em escolta e salvaram a vida de Paulo, que seria morto pelos judeus que tentaram matá-lo, né? Então Paulo tinha essa cidadania romana e ele usou mais o nome de Paulo porque tinha esse privilégio para circular entre todos aqueles povoados e aquelas cidades que ele realizou as viagens missionárias. Então aqui ele diz, olha, Paulo, que Paulo é esse? Apóstolo de Jesus Cristo. Então ele coloca aqui esse título não para ostentar uma posição, mas para mostrar a sua autoridade dada por Deus. Que para escrever a carta para a igreja precisava ser alguém que realmente tivesse autoridade apostólica. E Paulo fala, olha, Deus me deu o ministério. Então ele está mostrando aqui, olha, eu sou um cidadão, Paulo, mas ao mesmo tempo eu tenho um ministério, eu sou apóstolo. Isso nos faz pensar, gente. Nenhum crente foi chamado simplesmente para ficar ilustrando o banco.
os crentes foram chamados para exercer alguma espécie de ministério. O de Paulo era um ministério apostólico, mas tem gente que é o ministério de introdução, de hospitalidade, de receber as pessoas. Tem gente que é o ministério de diácono, o ministério de louvor, né? Tem gente que é o ministério de assistente social, de limpar a igreja, e todos esses ministérios são dignos, certo? Então Deus não chamou ninguém para ficar sentado de braços cruzados. Até o próprio Jesus morreu em pé de braços abertos. Deus nos chamou para trabalhar, para exercer o ministério. O ministério de Paulo era ser apóstolo. E ele diz, ele era apóstolo de quem? Não era do imperador, não era dos fariseus ou do sinédrio judaico. Ele era imperador, ele era apóstolo de Jesus Cristo. Ele diz que esse ministério lhe foi dado pela vontade de Deus. Foi Deus que o escolheu, foi da vontade de Deus. Paulo não acordou assim, colocou a mão na cabeça e falou assim, eu estou sentindo de mim mesmo que agora eu sou apóstolo. E tem uns camaradas que fazem isso, né? Foi Deus que o escolheu. Na verdade, Paulo nem queria, né? Paulo estava querendo era perseguir o povo de Deus, como a gente vê lá em Atos 9, Atos 22 e Atos 26. E o Senhor teve um particular com Paulo e o chamou para ser apóstolo. Ele falou assim, o meu ministério é ser apóstolo. E esse ministério eu recebi pela vontade de Deus. Eu não fui atrás, ninguém me deu, foi Deus. Tá? E depois ele vai falar sobre os destinatários, que são os santos, né? Os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, olha que coisa interessante. Paulo é apóstolo de Jesus. E ele está escrevendo para os santos e fiéis de Jesus. Tudo gira em torno de Cristo. Vocês vão ver aqui que no capítulo 1, várias vezes vai aparecer a expressão em Cristo, nele, no amado. É importante isso. Sem Jesus não somos nada, né? Bom, falamos sobre, no versículo 1, sobre o autor e o destinatários. No versículo 2, Paulo vai dar a saudação. No versículo 2 de Efésios, estava lá. Paulo vai dar a sua saudação. Está lá, a vós, quem? Aos santos e fiéis em Éfeso. Graça e paz da parte de nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso aí tem uma coisa muito importante nessa saudação, que eu nem coloquei tudo na apostila, mas a gente vai trabalhar aqui. Aí na apostila está aí, Paulo começa a carta com a saudação que lhe é peculiar em suas epístolas. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vocês não precisam consultar esses textos aí, mas Efésios 1:2, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 1:3, perdão, 2 Coríntios 1:2, Gálatas 1, de 1 a 3, Filipenses 1:2, Colossenses 1:2, 1 Tessalonicenses 1:1 e 2 Tessalonicenses 1:2. Em todas essas cartas, Paulo começa assim, saudando, fazendo a sua saudação de graça e paz, certo? E o que a gente pensa sobre graça e paz? Algumas igrejas hoje saudam com a paz do Senhor, né? Sem problema. Outras igrejas, bom dia, boa noite. Outras igrejas, graça e paz, né? Em alguns lugares, Paulo até estende graça e paz, saúde, graça e paz e misericórdia, né? Aqui ele fala graça e paz. Graça, gente, era uma saudação peculiar dos gentios. E paz era uma saudação peculiar dos judeus. Por que Paulo faz essa saudação dupla? Porque na igreja de Éfeso tinha tanto judeus como gentio. Gentio era como se fosse estrangeiro, uma pessoa que não era judeu. Então, quando um judeu encontrava outro judeu conhecido na rua, a gente quando encontra alguém na rua conhecido, né? Ou às vezes até quando não é conhecido. Quando a gente vai para essa cidade do interior, a gente passa o camarada, bom dia, não é assim? Bom dia. Ou boa tarde, boa noite. O judeu era Shalom Adonai, a paz do Senhor. E uma pessoa que não era judeu, gentil, graça. E aí Paulo, para atender esses dois públicos que frequentavam a mesma igreja, graça e paz.
E Paulo vai mais além. Paulo está dizendo que esse bom dia, essa boa tarde, essa boa noite para os judeus, que era paz, para os gentios, que era graça. Paulo fala, olha, é da parte de Deus. Olha, bom dia em nome de Deus para os gentios. Bom dia em nome de Deus para os judeus. Mas olha a profundidade desse versículo. Paulo fala que Deus é o quê? Nosso Pai. Paulo está dizendo para os crentes da igreja de Éfeso, olha, Deus não é apenas o meu Pai, é Pai de vocês também. Deus é Pai nosso. Lembra da oração? Pai nosso. Paulo está dizendo, Deus é o nosso Pai, é o Pai de vocês, é o meu Pai. Em outras palavras, eu sou apóstolo, vocês são fiéis e santos, mas nós somos, se Deus é Pai de Paulo, se Deus era o Pai dos Efésios, o que Paulo era dos Efésios? Como? Irmão! Paulo está dizendo, eu sou apóstolo, mas nós somos irmãos. Que coisa bonita. Paulo está dizendo, nós temos uma familiaridade, e a nossa familiaridade é através de Deus, que é o nosso Pai. Ele continua, e esse bom dia da parte de Deus para os judeus, esse bom dia da parte de Deus para os gentios, também, que Deus é Pai de quem? Deus é Pai de Paulo e dos Efésios, é Pai também de quem? De quem? Olha, então Paulo está dizendo, olha, eu e vocês de Éfeso somos o quê? Nós já vimos agora, o que a Márcia falou. Paulo e os crentes de Efésios eram. Agora Paulo fala assim, nós temos outro irmão em comum. Quem é esse outro irmão em comum que nós temos? Jesus. Que coisa bonita, gente. A gente lê e não para pensar. Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo para vocês, meus irmãos. E lembra, nós temos nosso irmão também, que é Jesus. Que coisa bonita. Quem que você é de Jesus? Irmão. Que bonito, né? Que bonito. Agora, veja o que Paulo fala a respeito de Jesus. Ele está dizendo que Deus é Pai. Mas o que ele fala de Jesus? E do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver que sempre que possível, Paulo se dirige a Jesus ou fala a respeito de Jesus usando essas três palavras: Senhor Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, o Senhor. Por que isso? Por quê? Paulo está dizendo Jesus. Qual era o nome de Jesus? Era Jesus Cristo? Era Jesus de Nazaré? Era Jesus Galileu? Qual era o nome de Jesus? Jesus. A gente não sabe o sobrenome. Paulo está dizendo, nós temos um irmão, um ser humano que chama Jesus, tem um nome. O nome dessa pessoa é Jesus. Agora, essa pessoa que é Jesus também é Cristo. Por que Jesus Cristo? Cristo não era o nome, não era o sobrenome de Jesus. Cristo era o ofício de Jesus, o ministério de Jesus. A palavra Cristo significa Messias, o ungido, o enviado. Paulo está dizendo, olha, o nosso irmão Jesus é Cristo. Foi o Messias, o nosso Salvador, o enviado de Deus. Olha que coisa bonita. Ele tinha um ministério. O que Paulo está... Gente, se vocês estão prestando atenção em tudo que eu estou falando, Paulo está dizendo, olha, eu sou apóstolo, eu tenho um ministério. Vocês são santos e fiéis, vocês têm um ministério. Jesus é Cristo, também tem um ministério. Ou seja, todos nós temos um ministério. Ninguém foi chamado para estar aqui na terra como turista, para estar de férias. Nós estamos aqui para exercer um serviço a Deus. Temos um ministério.
Jesus tinha um ministério, ele era enviado de Deus, ele era o Cristo. Agora Paulo fala outra coisa a respeito desse Jesus. Jesus Cristo, só que antes ele fala que ele é Senhor. Paulo está dizendo, ele é o nosso irmão. Ele é filho de Deus como nós. Ele tem um ministério, mas ele é Senhor. Paulo destaca aqui o senhorio de Cristo. Paulo está dizendo que nós devemos, apesar de sermos irmãos de Jesus, nós devemos submissão a Ele. Ele é o nosso Senhor. É meu, é de você, é de Paulo, é de todos nós. O senhorio, a gente esquece disso às vezes. Porque tem crente hoje que acha que Jesus não é o Senhor. Acha que Jesus é o nosso office boy, o nosso empregado. Porque tem crente, tem até líderes que estão dando ordem para Deus e para Jesus. Eu determino, eu ordeno. Já ouviram isso? Quem somos nós para ordenar alguma coisa para Jesus e para Deus, né? Ele sim tem autoridade, tem autonomia, tem direito de ordenar. Nós temos o privilégio de servi-lo, de obedecê-lo e honrá-lo. Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo como apóstolo, mas eu sou irmão de vocês, nós temos um irmão em comum, porque nós somos filhos de Deus. O nosso irmão em comum chama-se Jesus. E esse Jesus tem um ministério. Cristo, o enviado, o Messias. E esse Jesus é o nosso Senhor. Nós devemos submissão a Ele. Então, nesses dois versículos, falando sobre o autor, os destinatários e a saudação, o que a gente pode aplicar na nossa vida? Se a gente ler capítulo 2, de 1 a 7 de Apocalipse, foi enviada outra carta para a igreja de Éfeso. Interessante que essa carta que foi enviada para a igreja de Éfeso tem algumas peculiaridades. Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Lá em Apocalipse capítulo 2 tem outra carta para a igreja de Éfeso, só que não foi Paulo que mandou agora. Foi Jesus que mandou por intermédio de quem? Apóstolo João. Cerca de 30 anos depois, chega uma carta lá para a igreja de Éfeso, certo? E vamos pensar um pouquinho sobre esse texto de Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. O que Jesus falou para essa igreja 30 anos depois que Paulo escreveu. 30 anos depois que Paulo escreveu, ela via Apocalipse 2, de 1 a 7. Está aqui, gente, é só acompanhar aqui. O que Jesus diz? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, ou seja, ao pastor da igreja em Éfeso. Diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cabeçais de ouro. O que Jesus disse para a igreja de Éfeso, no versículo 2? Conheço as tuas obras. Olha que coisa bonita. Jesus está dizendo para a igreja, eu conheço vocês. Não apenas vocês, eu conheço as obras de vocês. Eu sei exatamente o que vocês fazem. O que a gente aplica? Que Deus conhece, gente, toda a nossa vida. Ele sabe dos nossos sonhos. Ele sabe dos nossos ideais, objetivos, das nossas conquistas, mas sabe também das nossas decepções, dos nossos fracassos. Ele conhece a nossa vida melhor do que nós. Conheço as tuas obras. Não apenas você, conheço o que você faz. E ele continua. Olha, e a tua paciência, eu sei que vocês aí têm uma paciência. Outras versões falam perseverança, né? Vocês são pacientes, vocês são perseverantes. Vocês não desistem fácil. Que coisa bonita, né? E que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo. Olha que coisa interessante. Aqui na NVI, para a gente entender um pouquinho, você fala assim, mas o que é isso que ele está dizendo? Que não podem e que não pode
sofrer os maus. Aqui ele diz, conheço as tuas obras, o seu trabalho, a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus. Tá? São os homens maus. A maledicência. E que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos. A igreja não aceitava qualquer líder que chegasse lá, não. Chegava algum lá em Efésios, olha, uma carteirinha aqui, tá? Eu sou apóstolo. É mesmo? A igreja ia fazer uma checagem disso. Opa, aqui não, fora. Porque, gente, naquela época tinha muitos falsos mestres. Hoje tem. Se você ligar a internet, ligar a televisão, rádio, você vai encontrar tanta coisa se intitulando igreja. Ontem eu preguei lá em Cubatão no café da manhã dos pastores, falando um pouquinho sobre isso. O tema era voltando a ser igreja. Até coloquei no YouTube lá. Gente, a coisa está feia. Os caras querem aparecer, né? Em vez de alimentar a ovelha, querem tirar a lã da ovelha. Paulo fala assim, vocês colocaram a provas e perceberam que eles são mentirosos e vocês não aceitam qualquer um que diz ser apóstolo. Tem que apresentar as credenciais. Continua, versículo 3, Bia. E sofresses e tens paciência e trabalhasse pelo meu nome e não te cansasse. Paulo está, olha que coisa, a igreja sofria. Porque tem crente que não quer sofrer, acha que crente não pode sofrer. Se está sofrendo, tem alguma coisa errada, né? Coitado de Jó, né, gente? Alguém aqui sofreu mais que Jó? Que tinha alguma coisa errada em Jó? Sofrimento faz parte da vida, gente, né? E Jesus não fala que vai tirar o sofrimento, mas que vai estar conosco no sofrimento e vai nos ajudar a vencer e suportar. Jesus está dizendo, vocês têm perseverança, têm paciência. Trabalhaste pelo meu nome, vocês estão trabalhando por mim e não te cansaste. 30 anos depois, essa igreja ainda estava lá, no meio da perseguição, porque é uma perseguição ferrenha. Vocês terem uma ideia, quando Paulo escreveu a carta, foi mais ou menos no ano 60. Por volta do ano 64 a 68, houve uma perseguição ferrenha contra os cristãos, através do imperador Nero, psicopata. Incendiou Roma, porque queria reformar a cidade, o Senado não aprovou. Ele colocou fogo e depois ele chama o Senado e falou, vocês perceberam que a cidade pegou fogo só nos lugares onde não moram aqueles crentes? Foram eles que colocaram fogo. E aí começou uma perseguição aos cristãos. Muitos foram queimados vivos, jogados nas arenas para serem mortos por gladiadores ou por feras. E Deus está dizendo, vocês sofreram, mas não negaste meu nome. 30 anos de sofrimento, mas a igreja estava lá. Desistir, igreja de Éfeso? Desistir? Jamais. Retroceder? Nunca. Desistir? Jamais. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Essa igreja. Versículo 4, Bia. Tenho, porém, contra ti. Tinha coisa errada em Éfeso? Tem. Qual igreja que não tem? Eu fico vendo esses crentes cheios de mimimi, crente band-aid. Só tem hipócrita na igreja. Você é um deles. Eu vou sair da igreja porque o irmão não me cumprimentou. Aí eu fico perguntando assim, tu vai sair do trabalho porque o teu patrão te cumprimentou? Você vai sair do trabalho porque tem hipócrita no trabalho que você trabalha? Você vai pedir para tirar o teu nome do teu RG, do teu sobrenome, a certidão de nascimento porque tem hipócrita na tua família? Você vai mudar da casa porque os seus vizinhos são hipócritas? Mas querem arrumar desculpa para sair da igreja, né? Me poupe. Tenho, porém, contra ti. Tinha alguma coisa contra a igreja? Tem, gente. Não existe igreja perfeita, certo? Deixaste o teu primeiro amor.
A igreja perseverava, mas perdeu aquele brilho, aquele amor. A igreja estava entrando num período de comodismo, como tem acontecido nas igrejas. Os crentes de hoje, né? Eles aceitam Jesus, aquele gás todo, né? Que ganha o mundo, evangeliza, fala de Jesus, começa a ler a Bíblia e tal. Daqui a pouco, meu Deus, é o crente galinha de Angola, né? Estou fraco. O crente 6 horas por mim, 6 horas por mim. E aí entra naquele comodismo. Perdeu o primeiro amor, perdeu aquele brilho, entusiasmo. Aconteceu com a igreja de Éfeso. E aí continua aqui, 5. Olha o que ele diz no 5. Presta atenção que eu coloquei na apostila. Paulo fala para a igreja, 3 verbos no original: relembrar, arrepender e repetir. Olha, lembra-te, pois. Relembre de onde caíste. Então comece a fazer um estudo introspectivo, né? Faça uma regressão histórica da sua vida. Onde você começou a regredir, a parar? Lembra-te de onde caíste. E arrepende. Não adianta só lembrar. Lembra e se arrependa. Certo? E pratica as primeiras obras. Ou seja, repete o teu primeiro amor. É o que está na apostila aí, gente. Olha lá. Relembrar, arrepender e repetir. Relembre de onde caíste. Peça perdão, se arrepende e volte a fazer o que você fazia no começo. Volte para o primeiro amor. Certo? E, olha, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrepender. Se não te arrepender, meu camarada, ó, vai perder o teu ministério, vai perder a tua bênção. Versículo 6. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram os seguidores de Nicolau, né? Falso mestre, que ensinava coisas erradas aí, e falava assim: vocês não toleram, vocês odeiam. Isso é um ponto bom de vocês. E aí tem a promessa no versículo 7. Que coisa bonita, olha lá o versículo 7. Primeiro, ele faz um alerta, né? Temos aqui um alerta, uma advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que eu falei, gente, nós temos que vir para a igreja para adorar a Deus e estar em sintonia com Deus. Às vezes as coisas acontecem e a gente está tão disperso. Porque tem crente que está aqui na hora do louvor, né? Ele está longe. E agora com esse negócio de celular, a gente não sabe se ele está lá, né? Lendo a Bíblia ou se ele está no WhatsApp, né? Eu acho que na hora da mensagem, liga tudo, para. Tem na nossa declaração de propósito, que vem, coloca aí a declaração de propósito. Veja o que eu coloco lá no fim, nossa declaração de propósito. Presta atenção, abre aí. O último slide. Olha lá. Favor desligar o seu celular. Deus não vai te ligar, nem mandar a mensagem via celular. Ele não tem Face, nem WhatsApp, né? Não adianta você entrar aqui no WhatsApp para receber uma mensagem de Deus. Ele vai falar no teu coração, no teu ouvido. Eu falei, gente, eu estava aqui no culto, a Edna estava cantando, sem acompanhamento de nada. E eu estava falando, meu Deus, tem anjos cantando aqui, que eu ouvi ali do fundo. Uma melodia maravilhosa, assim. Parecia que anjos que estavam cantando. E eu estava assim, e eu estava até com medo de virar para não perder. Eu falei, eu quero desfrutar disso. Guardei para mim. Quando foi na outra semana que eu fui falar alguma coisa, alguém tinha ouvido. Maria José, Eliane, a irmã Paixão até falou que viu até um anjo aqui, né? Coisa de Deus, por isso
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós recebemos aqui uma visita de um coral de anjos. Muitos não perceberam, mas alguns perceberam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vem a promessa. A qualquer um dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. É isso? Quem? O vencedor. Quem é o vencedor na perspectiva de Deus? Quem chega primeiro? Não. O vencedor é quem chega. Chegou, já é vencedor. Mas tem que chegar. Não pode desistir. Ser fiel até a morte, né? Não é ser fiel só agora. Dar-lhe de comer da árvore da vida, vida eterna. Lembra lá no jardim do Éden, tinha a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Não é aquela árvore que estava lá no jardim, é parecido, só que agora não era o jardim do Éden, é o jardim de Deus. Você vai ter vida eterna. Que coisa maravilhosa. 30 anos depois, a igreja de Éfeso recebeu essa carta. Voltando para a apostila, para a gente acabar aqui a página 9. Então, Apocalipse 2, de 1 a 7. 30 anos depois, Jesus manda uma carta para a igreja de Éfeso, em Apocalipse. E quem levou essa carta foi o apóstolo João. Nós temos no versículo 5 3 verbos no original: relembrar, arrepender e repetir. É o remédio para a transformação. Você quer ser transformado? Olha, relembre de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. A vida cristã tem atenção em Éfeso e em Cristo. Você vai ver várias vezes no capítulo 1, em Cristo. É fácil perder o nosso primeiro amor. Como é fácil, né, gente? Nosso ministério não depende da circunstância, depende do nosso compromisso com Deus. Devemos manter relacionamentos com discípulos e mestres. Essa é a porção da palavra de Deus para nós hoje. 2 versículos da carta à igreja de Éfeso. Pai, nós somos gratos pela tua palavra, que é fonte de aprendizado, mas fonte de transformação e de vida eterna. Muito obrigado pelo que aprendemos nessa manhã. Vamos agora para os nossos lares e, como sempre, temos pedido que os teus anjos nos acompanhem, que nos dê um dia abençoado e nos traga a noite para um culto maravilhoso.